Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 10 de março, agora na Espanha, 20 horas e 28 minutos, no Brasil, 16 e 28 da tarde. Gente, eu estou no gráfico diário ancorado pela média móvel de 200 períodos e a nuvem de Shimoku. Vocês vejam que no diário a gente travou certinho aqui na MM200. Apesar da nebulosidade na projeção ter ensaiado uma nuvem avermelhada, é muitíssimo provável que a gente tenha encontrado na MM200 o ponto de inflexão dessa corretiva, que coincidiu aqui ó, com toda essa congestão. Então até agora fizemos a mínima em 19.549, foi uma agulhada de hoje, 10 de março. E no 4 horas, agora eu vou pular, cada candle desse aqui é um dia, agora eu vou pular para o 4 horas. No 4 horas, a gente abriu o primeiro candle comprador desde 8 de março. Então foram quantos candles vendedores desde 8 de março? Foram 11 candles de 4 horas desde 8 de março, só venda, 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 e agora a gente abre um candle comprador. Então é muito factível que a gente retorne para o patamar da VWAP semanal, que segue ali em 21.600. Então, para os shortados que acham que é queda infinita, é bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe. No mensal, agora cada candle desse aqui representa um mês. A gente segue com um candle comprador, mesmo com toda a violência dessa corretiva. No intraday, a BTC foi um reloginho, está sendo um reloginho. Batia na lower, voltava para VWAP, batia na segunda lower, voltava para VWAP, esgarçou a última lower, voltou para VWAP. A gente ofertou os sinais aqui, ó. Fecharam todos os sinais na sala e também no copy trade, ou seja, lucro no bolso dos assinantes. Depois deu mais oportunidades, bateu na upper, voltou para VWAP. O gráfico no diário, respeitando a média móvel de 200, a MM200, é muito emblemático. Esse indicador é praticamente uma instituição da análise técnica. Dificilmente a gente perderia a MM200. Mas o que está sustentando a BTC mesmo, na minha leitura, é a VWAP anual. Essa linha verde aqui, ó, que vai exercer uma força gravitacional e aprisionar o preço por um bom período de tempo, pelo menos aqui. Agora eu estou no semanal, pelo menos uns 2 ou 3 candles aqui no semanal. Toda vez que a BTC encontra a VWAP anual, ela promove esse abalo sísmico aqui. Ela vai ficar aprisionada, vai ficar pipocando entre 22 e 20 mil por pelo menos 1 ou 2 semanas, pode até se arrastar por 3 semanas. Na seara fática, o JP Morgan avisa que o colapso do Silvergate Bank vai testar a indústria cripto ao extremo. Segundo o JP Morgan, o Silvergate era uma ponte muito importante entre a conversão de grandes quantidades de dólares para criptoativos. Então, o sujeito que tem $1 bilhão dificilmente hoje dificilmente conseguiria converter na jurisdição norte-americana $1 bilhão em BTC sem o Silvergate Bank. Provavelmente um sujeito com um valor nesse montante, para não se incomodar com a normativa de compliance norte-americana, provavelmente o sujeito teria que remeter esse montante via SWIFT, por exemplo, né? Uma remessa legal transnacional de divisas para a zona do euro, porque aqui está mais fácil na Europa a conversão de grandes quantidades de moeda fiat para criptoativos. O fato é que todos os reguladores norte-americanos parecem que estão cortando as pontes de conversão de USD para criptoativos. Vamos ver como isso vai se desdobrar. O Fed, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, estaria criando uma equipe especializada em criptoativos, de acordo com seu vice-presidente. O principal funcionário do órgão regulador bancário norte-americano diz que, embora os criptoativos possam potencialmente transformar o sistema financeiro global como um todo, a tecnologia ainda requer proteções apropriadas e por isso o Fed terá o seu corpo de especialistas. E os senadores norte-americanos escrevem
estão reportando e escrevendo aos reguladores sobre uma possível discriminação dos órgãos reguladores norte-americanos em relação à indústria cripto. Segundo alguns senadores republicanos, estaria em andamento uma operação Choke Point 2, fazendo referência à operação Choke Point da era Obama, que promoveu uma verdadeira hecatombe em termos de investigação contra a lavagem e acabou por desacreditar uma série de instituições, entrou no espectro de fiscalizados e que acabaram denunciados criminalmente, bancos, corretoras, enfim. Alguns senadores desconfiam que estaria em andamento uma suposta operação Choke Point 2, ou seja, uma versão da era Biden, da operação ultimada na era Obama. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o Silicon Valley Bank faliu. Eu fiz um vídeo agora à tarde explicando as consequências dessa quebra. O que representa o crash do Silicon Valley Bank? Gente, esse banco era um dos maiores fomentadores de startups de alta tecnologia voltadas para a Web 2. Nenhum analista da old school vai dizer para vocês que a quebra desse banco tem relação com o advento da Web 3 ou da criptografia. Mas o fato é que todo o setor de alta tecnologia está em polvorosa, porque nenhuma dessas startups mais está promovendo o retorno esperado para os investidores. Ou seja, não há uma expansão de usuários na base de usuários da Web 2 que justifique aportes de capital nesse volume que o Silicon Valley Bank fazia. As Venture Capital, que são fundos destinados a investimentos de alto risco, principalmente voltados para a tecnologia, empresas, startups de tecnologia da Web 2, agora vão entrar num período de drenagem desses recursos, porque o dinheiro para startups de alta tecnologia voltadas para a Web 2 vai secar. E o fato é que em algum momento toda essa grana vai se voltar para a Web 3. A gente só não sabe quando, mas isso vai acontecer. Na verdade, esse ponto de inflexão, esse ponto de ruptura, ele em algum momento iria acontecer. Nenhum analista vai dizer que a quebra do Silicon Valley Bank tem relação com o advento da Web 3, mas na minha leitura tem relação sim, porque muitas startups de alta tecnologia voltadas para a Web 2 estão quebrando. E o próprio Elon Musk, que é um dos sócios da OpenAI, que é dona do ChatGPT, já reportou que o próximo degrau em termos de escalabilidade da inteligência artificial vai advir da Web 3. Segundo o próprio Elon Musk, os provedores de informações que vão alimentar um grande algoritmo de inteligência artificial, na verdade, vai ter origem em plataformas DEX descentralizadas, remunerando com criptoativos a melhor fonte, as melhores fontes de informação. Ou seja, gente, o mundo está vivendo uma verdadeira revolução. Essa transição da Web 2 para a Web 3 começa a fazer tombar alguns soldados. Dados e riquezas vão transitar não mais por essas clouds multibilionárias de Amazon, Meta, Facebook, ou Microsoft, ou Google Alphabet. Dados e riqueza na Web 3 vão transitar de forma DEX, e é isso que talvez a quebra do Silicon Valley Bank talvez represente para o mundo cripto e para o futuro da alta tecnologia como um todo. E na seara geopolítica, a ONU revela um plano para resgatar um super petroleiro atracado na costa do Iêmen há mais de 30 anos e que segue com 1 milhão de barris ali a bordo desse super petroleiro que está meio que abandonado, vamos colocar assim. A última manutenção nesse super petroleiro foi feita em 2015 por conta do conflito no Iêmen. Não há mais manutenção e acabou que poderia gerar uma verdadeira catástrofe ambiental, e a ONU decidiu por promover o resgate desse óleo que poderia facilmente vazar
de um petroleiro que está abandonado com 1 milhão de barris na costa do Iêmen, podendo eventualmente causar uma catástrofe no Mar Vermelho. E na capa do New York Times, as consequências da quebra do Silicon Valley Bank. Desde 2008, uma instituição financeira desse porte estava entre os 20 maiores bancos norte-americanos, não quebrava desde 2008. A mudança colocou 175 bilhões de dólares em depósitos de clientes, incluindo alguns dos maiores nomes da tecnologia lá da Califórnia, sob a custódia do regulador. É um desfecho extraordinário, já que em menos de 2 dias tudo aconteceu. Tentaram até vender o banco, não deu certo. Um declínio vertiginoso que com certeza no futuro vai ser tratado como um período de transição da Web 2 para a Web 3. Mas isso aí vocês vão lembrar desse vídeo futuramente. Tá bom, pessoal? Fica esse registro. Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Na minha leitura agora, a BTC vai ficar orbitando aqui o patamar da VWAP anual. Tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até amanhã. Fiquem com